Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor Werneck, você está no Power BI Express. No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma função DAX que vai melhorar a sua performance no Power BI. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir a sua inscrição. Você vai fortalecer o canal e vai ficar ligado nos nossos novos vídeos. Hoje eu vou te ensinar a função End of Quarter para você melhorar a sua inteligência temporal. Então, pessoal, agora a gente está aqui dentro do Power BI e vamos ver como a função End of Quarter funciona. Beleza? Então, aqui na tela eu tenho uma tabela, tá? Onde eu botei aqui o mês, o trimestre e a receita correspondente. Beleza? Então, a gente vai criar uma nova medida aqui, ó, botão direito em cima da tabela. Vou vir aqui em nova medida e vou criar aqui um 03 fechamento do TRI. Vou chamar assim. Antes do igual eu posso botar o nome que eu quiser, tá? Eu botei 03 só por uma questão de ordem. Você poderia tirar o 03 e deixar do jeito que você quisesse ali. Então a gente vai chamar a nossa função, tá? End of, ó, já trouxe a month, a quarter e a year. A gente vai usar aqui a quarter. Selecionei aqui com o mouse, com a seta, e posso apertar o tab, tá? Para selecionar. Ó, a função End of Quarter, ela me pede uma data e retorna o fim do trimestre. Beleza, então eu vou passar para ela a nossa coluna de data da tabela de data, tá? Tem gente que chama de calendário, de data, enfim, eu chamo de data e o nome da coluna é data também. Então você acha a sua referência aí e coloca ela. Beleza, ó. Trouxe ela aqui. Agora eu vou botar ela aqui dentro da tabela para vocês verem como que funciona. Ó, ela trouxe aqui a data com hora. Então eu vou clicar na medida, vou vir aqui, né, de abril aqui o ferramenta de medida. E aqui, ó, no formato, eu posso escolher como quero ver. Quero ver só a data, sem a hora. Para ficar mais limpo aqui o visual. Então, beleza. Ó, ele trouxe para mim o fechamento do trimestre. Tá? Então, vou fechar tudo aqui. Posso clicar nessas setinhas aqui para ir brincando. Então, aqui, ó, no trimestre 1, o fechamento foi 31 do 3. Trimestre 2, 30 do 6. 30 do 9, 4 do 12. Ué, por que 4 do 12? Se a gente abrir aqui, ó, a gente vai ver que a última data do trimestre 4, tá? É dia 4 do 12, por isso que ele trouxe 4 do 12 ali. Quando eu olho no nível de mês, ó, ele retorna, mesmo sendo nível de mês, ó, eu tô olhando janeiro, ele retorna para mim aqui o fim do trimestre. Beleza? Então, se você precisar fazer alguma conta utilizando o fim do trimestre, você pode usar o End of Quarter como filtro. Toda função de inteligência temporal, que é essa que a gente está vendo agora, elas funcionam como tabela. Tá? Elas retornam uma tabela. Então, quando você filtra Calculate, por exemplo, se eu colocar aqui Calculate, ó, Calculate, receita, vírgula, isso aqui. Se você não sabe como usar Calculate, a gente tem um vídeo explicando aqui todo o funcionamento dela. Tá? Mas a Calculate pede pra gente um filtro, né? E as funções de inteligência temporal, elas funcionam como esse filtro. Então, é legal a gente sempre usar com a Calculate. Tá? Nesse caso aqui, ó, ele retornou pra gente a receita do trimestre. Né? A receita daquele último dia do trimestre. Não foi do trimestre inteiro. Ele pegou o último dia do trimestre e trouxe a receita desse último dia. Que tem outra função que a gente já viu aqui, que é Closing Balance Month, ou Quarter nesse caso, né? Que faz essa mesma função. Aí você está se perguntando agora, ué, mas por que eu usaria então ela na Calculate se tem uma outra função que faz isso aqui? Então, só para vocês entenderem, né? A Calculate está pegando a receita e está vendo qual foi a receita no último dia do trimestre aqui. Só que imagina que a sua empresa faz o fechamento diferente e, sei lá, ela fecha no dia 5 depois do fechamento do trimestre. Então a gente gostaria de adicionar 5. Se você tentar botar aqui um mais 5, porque esse filtro aqui está retornando uma data. Se eu colocasse aqui mais 5, ó, daria errado. Tá? Porque, na verdade, isso aqui, o resultado disso aqui é uma tabela. Então você não pode adicionar um valor assim numa tabela. Então o que a gente poderia fazer aqui, como isso aqui é uma tabela, é o seguinte, ó, eu vou recortar isso aqui, Ctrl X, e vou colocar Date Edge. Cadê? Data Edge. Ela me pede aqui um conjunto de datas, eu vou dar isso aqui para ela, que é uma tabela com um valor único, que é o final do trimestre. Passo 5 e passo Days. Se você não sabe como a Data Edge funciona, a gente tem vídeo aqui no canal falando sobre o funcionamento dela também.
Vale a pena você parar e dar uma estudada nela. Então agora, ó, já mudou. Tá? Então, em vez de pegar o valor da receita no dia do fechamento do trimestre, a gente está pegando a receita 5 dias depois do fechamento do trimestre. Tá? Então, vocês conhecerem como que cada uma dessas funções trabalham, permite que vocês tenham aí uma maior flexibilidade na hora de criar a sua solução. Beleza? Tão importante quanto assistir esse vídeo é colocar esse conhecimento em prática. Então, eu recomendo que você pause o vídeo, abra o seu Power BI, exercite o uso da função e aí sim você vai começar o seu aprendizado. Gostaria de pedir também a sua inscrição no canal, ajuda bastante o nosso projeto. E por fim, mas não menos importante, aqui embaixo eu vou deixar alguns links dos nossos treinamentos. Caso você tenha interesse em fazer um treinamento EAD ou um treinamento corporativo na sua empresa, entre em contato com a gente vai ter o maior prazer do mundo em atendê-los. Beleza? Qualquer dúvida, feedback, orientação, enfim, deixo os comentários abertos aqui para ter o feedback de vocês. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, vem com Vitor.